Capítulo 3. Em Fausto, o grande drama de Goethe, quando perguntam a Mefistófeles quem ele é, o diabo replica: uma parcela dessa força que sempre quer o mal e sempre pratica o bem. Assim é a força do mal, enquanto tenta provocar a destruição, pode de fato gerar o bem. Ficou demonstrado que a ânima e o ânimos têm o seu lado obscuro e podem destruir as pessoas quando estas consentem ser possuídas pelas suas fúrias tenebrosas e pelos seus pensamentos negativos. No entanto, há um potencial capaz de produzir luz escondido mesmo nessa escuridão. Robert Johnson dá-nos um bom exemplo em sua obra-prima, o livro intitulado He, um estudo psicológico do sentido da lenda do Santo Graal. Parece que Parsifal, o herói do conto, chegou ao topo de uma colina na sua vida de cavaleiro. Ele havia matado mais cavaleiros do que qualquer outro, realizado maiores feitos, conquistado mais fama. Por isso, foi dada uma festa em sua honra, e ele, bem como todos os outros cavaleiros da Távola Redonda, se congratulavam reciprocamente por serem excelentes companheiros. Quando entrou uma mulher de aparência horrível, tão feia que foi chamada de a donzela hedionda. Seus cabelos negros estavam divididos em duas tranças, suas mãos e suas unhas eram como ferro preto. Seus olhos fechados eram pequeninos como os de um rato. Seu nariz parecia o de um macaco e rato. Seus lábios como os de um asno e touro. Era barbada, tinha uma corcunda no busto e nas costas. Seus quadris e membros enroscados como as raízes de uma árvore. Jamais fora vista na corte real uma donzela assim. É assim que a lenda descreve essa terrificante aparição feminina. A simples visão de tal mulher foi como que um balde de água fria jogado sobre a reunião dos cavaleiros. Os festejos e as congratulações recíprocas pararam. O silêncio pairou sobre todos. E então a donzela hedionda começou a recitar os pecados de Parsifal. Discursou sobre os erros de sua vida, sobre as donzelas que ele deixara chorando, sobre as crianças que ficaram órfãs por causa dele, e, quando terminou, disse: tudo isso é culpa de vocês. Evidentemente, a hedionda donzela é uma personificação da ânima. Concretamente, ela seria experimentada como um terrível mau humor, uma depressão pressentida e um grande mal-estar, que podem dominar um homem exatamente quando ele se acha no ápice de sua carreira masculina no mundo. Como Johnson salienta, a hedionda donzela é uma personificação dessa espécie de depressão masculina, que tipicamente ocorre na meia-idade, justamente quando o homem acaba de atingir o máximo de suas forças e de seus sucessos. Ela personifica a ânima que se tornou absolutamente amarga e tenebrosa. Ela é a imagem viva do fracasso do homem ao lidar com o outro lado de sua vida, o lado feminino, o lado espiritual, o lado da alma. Ela se mostra tenebrosa e monstruosa, em proporção direta com o sucesso exterior do homem e com a negação interior das coisas de sua alma. Superficialmente, a hedionda donzela parece ter vindo diretamente do inferno. Na verdade, ela pode ser uma força infernal presente num homem, impelindo-o à depressão, à bebida, à doença e ao suicídio. Mas, de modo bastante curioso na lenda de Parsifal, ela produz um efeito mais salutar, pois, por causa dela, Parsifal, cujo destino é encontrar o Santo Graal, símbolo da integridade e da plenitude, retoma o itinerário espiritual que havia abandonado antes devido à sua necessidade masculina de aventura, de conquista e de sucesso mundano. Como Robert Johnson procura mostrar, quando a hedionda donzela surge na psicologia de um homem,
é essencial que o homem responda a ela corretamente. Se ele o fizer, ela se tornará o instrumento que o há de reconduzir ao caminho certo que deve trilhar. Se ele der a resposta errada, ela se tornará o instrumento de sua destruição. A resposta errada poderia consistir na tentativa de evitá-la, isto é, de evitar o sentido da depressão que ele sente através de uma ou de milhares de ilusões ou de artifícios. Atividades ainda mais extrovertidas e planos de sucesso exterior, bebidas, drogas, troca de uma mulher por outra. Todas essas são maneiras típicas que os homens dispõem para evitar a hedionda donzela e para manter as energias de sua vida funcionando como antes. Ao fazerem isso, simplesmente vão amontoando pecado psicológico sobre pecado psicológico, elevando a ânima a se voltar cada vez mais contra eles. Quando um homem, porém, aceita suas disposições más e obscuras, encarando-as como um convite para encontrar a sua alma e completar seu itinerário para chegar a ser uma pessoa plena, a ânima muda e se transforma em sua aliada. Coisa bem parecida acontece, às vezes, com as mulheres, quando atingem os anos misteriosos e difíceis da meia-idade da vida. A esta altura da vida, uma mulher já pode ter alcançado suas primeiras metas femininas. Ela tem seu marido, seu lar e seus filhos, que agora já estão crescidos, ou quase. No entanto, em vez de se sentir contente, ela pode ficar deprimida e considerar-se irrealizada. O problema reside no ânimos, que está agora agindo como um demônio e dizendo-lhe que tudo o que fez ao longo de sua vida nada significa, ou falando por meio dos lábios dela. Ele tenta distrair os outros com generalizações banais. Se ela não quiser cair sob o domínio de tal demônio, deverá empreender um itinerário que a conduza à vida e ao desenvolvimento espirituais. Não existe outra opção. Ou ela se desenvolve agora, de um modo novo, e se expande para o mundo do Logos, do Espírito e da mente, ou vai cair cada vez mais sob o domínio de uma figura de ânimos que passou a ser mesquinha e cruel. Por conseguinte, ao mesmo tempo que existe um lado obscuro da ânima e do ânimos, parece ser justamente esse lado obscuro que pode recolocar-nos no nosso caminho para a plenitude. O lado obscuro e negativo de tais figuras interiores aumentam em dimensões na medida em que são mais ignorados. Nós nos ajudamos mais quando nos voltamos para a ânima e o ânimos, e não quando fugimos deles. Ao nos voltarmos para eles, encarando-os, começamos uma nova evolução psicológica que irá levá-los em consideração. Para o homem, isso pode significar um respeito renovado pelo mundo do coração, pelos relacionamentos, pela alma e pela busca de sentido. Para a mulher, pode significar uma caminhada renovada para o mundo do espírito, da compreensão e uma nova espécie de envolvimento com o mundo que fica além da família. Assim sendo, até os parceiros invisíveis parecem prestar serviços aos objetivos da vida. Naturalmente, os obstáculos são grandes. Ignorá-los ou não conseguir compreender o que é requerido de nós são dados que provocarão resultados indesejáveis, mas, inversamente, reconhecer a realidade de tais figuras interiores e prosseguir na direção que elas nos apontam mostram que a pessoa está no caminho certo de um novo desenvolvimento. O primeiro passo para a pessoa se libertar dos efeitos negativos da ânima e do ânimos consiste em reconhecer o problema. Para o homem, isto significa reconhecer que suas explosões de mau humor, suas fantasias sexuais e sua insaciável insatisfação têm em sua fonte essa obscura figura feminina. Para a mulher,
significa reconhecer que as opiniões e as críticas destrutivas que subitamente surgem em sua consciência têm, por trás delas, a figura interior do ânimos. Evidentemente, tanto para os homens quanto para as mulheres, significa retirar as projeções de tais figuras de seres humanos reais. As projeções se integram quando se tornam conscientes. Como já sugerimos anteriormente, não podemos evitar que as projeções ocorram. Elas acontecem como que espontaneamente e não estão sujeitas ao controle da nossa consciência. Podemos, porém, aprender a reconhecer que a projeção ocorreu. Sempre que um homem ou uma mulher nos fascina, podemos ter a certeza de que um conteúdo projetado pelo inconsciente está em ação. Na sua realidade basicamente humana, as pessoas não estão fascinando. As figuras arquetípicas do inconsciente é que estão exercendo a fascinação. Reconhecer projeções fascinantes tão logo elas ocorrem, possibilita-nos prestar atenção às figuras de ânimos que se ocultam por trás dessas projeções. De fato, isso pode corresponder ao que a ânima e o ânimos desejam. É como se eles se projetassem externamente, isto é, para fora de nós, sobre pessoas que lhes convenham, justamente porque querem ser reconhecidos. E esta é a única maneira de que dispõem para nos atingir. Como já observamos, a maneira mais comum de a ânima chamar a atenção de um homem consiste em encher a mente dele com uma forte fantasia sexual erótica e, similarmente, é o ânimos que está por trás de muitas fantasias sexuais eróticas de uma mulher em relação a um homem. As coisas acontecem como se as figuras interiores estivessem desse modo tentando captar a nossa atenção. Uma vez que a ânima e o ânimos sejam reconhecidos, pode começar um grande trabalho de diferenciação psicológica da personalidade. Por exemplo, o homem pode começar a conseguir separar seus maus humores de seus sentimentos. Seus maus humores procedem da ânima. Os sentimentos são dele próprio. Como vimos, quando um homem expressa seus sentimentos no relacionamento, ele não fica de mau humor. Assim, para libertar-se das garras de sua ânima, o homem precisa aprender a se relacionar com seus sentimentos e a expressá-los mediante relacionamentos humanos, quando a situação o requer. Dessa maneira, ele escapa da mãe e desenvolve seu lado de Eros. Mais uma vez, observamos o estranho fato. A ânima, que pode ser tão negativa, facilita o desenvolvimento psicológico do homem quando ele a toma em consideração. Por causa dela, o homem é forçado a ter consciência do seu lado afetivo. Coisa semelhante acontece com o ânimos. A fim de lutar contra os julgamentos negativos do ânimos, a mulher precisa chegar a conhecer e a valorizar o que é verdadeiramente importante para ela. Quando o ânimos diz que isso ou aquilo não tem valor algum, a mulher tem de ser capaz de reconhecer a validade de tais pensamentos e de desafiá-los. Ela precisa encontrar seu próprio chão e manter-se firme, pisando sobre ele. Precisa valorizar seus sentimentos e seu eros femininos, e não consentir que o ânimos, com suas condenações devastadoras, lhe roube o seu alto valor. Ao desempenhar essa tarefa, a mulher pode, pela primeira vez, descobrir o que verdadeiramente é importante para ela. Como vimos, o ânimos negativo parece um homem inferior, mal informado e preconceituoso. Seus julgamentos demolidores e suas opiniões banais procedem de sua ignorância. Por isso, a mulher precisa sentar-se com o seu ânimos e dizer: essa é a maneira de ele ser, e isso é que é importante para mim. Não adianta você continuar dizendo-me o contrário. Evidentemente, para fazer isso,
ela precisa primeiro conhecer o que é importante para ela. Desse modo, o ânimos pode exercer o efeito positivo de ajudar a mulher a tomar consciência de seus verdadeiros valores. Ela precisa também descobrir o que ele quer. Como observamos, a ânima e o ânimos vivem através de nós, e as vidas que levamos devem ter lugar em si para estas figuras arquetípicas e para a sua energia de vida. Para um homem, isto significa que sua vida deve incluir relacionamentos cheios de calor e de significado humanos, e ainda a área do coração, pois a ânima e o feminino sempre permanecem ao lado do coração do homem. Para uma mulher, significa que sua vida deve incluir certa realização na área de metas, aspirações, espírito e mente. Quando falamos com a ânima e o ânimos, precisamos encará-los como as realidades psicológicas autônomas que eles são. Na verdade, trabalhar com eles exige de nós a superação do que Jung certa vez chamou de monoteísmo de consciência, e reconhecer que nossas personalidades são constituídas não só de consciência, mas também de uma multidão de personalidades menores ou parciais. Existe hoje uma grande obscuridade a este respeito, pois persistimos em acreditar que só existem o ego e o seu mundo, apesar de toda a evidência que nos circunda de que os seres humanos são claramente possuídos por algo desconhecido para eles, mas que existe dentro deles. Jung escreveu: desconhecemos a psique inconsciente e promovemos o culto da consciência com exclusão de todo o resto. Nossa verdadeira religião é um monoteísmo de consciência, conjugado com uma negação fanática de que existem partes da psique que são autônomas. Por ser a psique constituída dessas personalidades autônomas parciais, é que se torna possível alguém conversar consigo mesmo. Isso não é sinal de que a pessoa esteja louca. É exatamente o oposto, pois quanto mais alguém se aproxima de um relacionamento consciente com as diferentes partes de si mesmo, tanto mais se processa dentro dele uma síntese e uma harmonização da personalidade. O homem que deseja conversar com sua ânima deveria começar dirigindo-se a um mau humor que o acometeu e do qual não consegue livrar-se. Isso pode ser feito personificando o mau humor na sua imaginação e falando com ele. Não é coisa difícil, porque a maioria dos conteúdos psíquicos, principalmente a ânima e o ânimos, aparecem de forma personificada em nossos sonhos e fantasias. Que gostaria você de dizer a um mau humor que o acometeu e que não quer mais abandoná-lo? Seja lá o que for, escreva-o. Exatamente como se você estivesse escrevendo para uma pessoa real. Depois, imagine o que esse mau humor personificado diria ao lhe responder. Qualquer coisa que lhe venha à mente seria a resposta. Não pare para perguntar se esta é ou não legítima, porém, simplesmente limite-se a escrever o que o mau humor personificado diz. Isso pode exigir outra resposta de você, com uma segunda réplica do mau humor personificado, e assim o diálogo vai prosseguindo. O valor de escrever o diálogo reside no fato de que isso imprime um cunho de realidade, registra a conversa que pode ser recordada mais tarde e fortalece a mão do ego no seu trato com o poderoso numen feminino. Na prática real, uma indisposição da ânima geralmente se mostra bem disposta para conversar. Parece uma mulher que responde positivamente a um movimento em busca de relacionamento procedente de seu marido. No entanto, fica triste e desgostosa quando é ignorada. É característico do feminino querer atenção e ressentir-se por ser ignorado. Com efeito, a pessoa começa a achar que as maquinações fantásticas e perigosas da ânima, desde o princípio,
tencionam unicamente chamar a atenção do homem e compeli-lo a se relacionar com ela, como se fosse sua mulher interior ou sua alma. Quando tal acontece, como veremos, os efeitos negativos da ânima começam a abrir caminho e as manifestações positivas tendem a aparecer. Dialogar com o ânimos é tão natural quanto dialogar com a ânima. O primeiro costuma ser mais verboso e, comumente, é reconhecido primeiramente como pensamentos autônomos que surgem na mente de uma mulher. Quando uma mulher começa a reconhecer que tais pensamentos procedem do ânimos e não do seu ego, ela começa igualmente a fazer a importante distinção entre ela própria e o fator masculino que existe dentro dela. Às vezes, ajuda a parar para observar cuidadosamente os tipos de coisas que o ânimos está dizendo, geralmente caracterizadas, como vimos, por verbos como precisaria e deveria, e por julgamentos de uma espécie ou de outra. Como mostramos no capítulo 2, frequentemente representa um bom auxílio escrever tudo isto e colocar anotações ao lado para enfatizar o fato de que isto não representa o próprio pensamento de uma mulher, mas sim as opiniões do ânimos. Em seguida, há apenas um simples degrau a ser galgado para a mulher responder à voz do ânimos. Desse modo, ela pode desafiar suas opiniões, discordar dele e educá-lo a propósito dos verdadeiros sentimentos dela e de sua situação real. Ao escrever o diálogo daí decorrente, o ego da mulher fica fortalecido, porque usar uma caneta ou um lápis para escrever é trabalho do ego. Depois de começado esse diálogo, o ânimos pode prosseguir contando à mulher o que é que ele realmente deseja na vida. Quando isso acontece, as oportunidades para um relacionamento positivo entre uma mulher e o seu ânimos são grandemente aumentadas. A palavra-chave para chegar a se entender com a ânima e o ânimos é relacionamento. Ânima e ânimos são figuras arquetípicas, o que significa que elas não podem simplesmente ir-se embora e desaparecer da vida de cada pessoa, mas agem como parceiros permanentes, com os quais precisamos encontrar alguma forma de relacionamento, por mais difícil que isso possa ser. Mas no relacionamento reside toda a diferença. Quando uma figura do inconsciente é negada, rejeitada ou ignorada, ela se volta contra nós e mostra seu lado negativo. Quando ela é aceita, compreendida e alvo de relacionamento, seu lado positivo tende a aparecer. No entanto, ao mesmo tempo que um homem aprende a dialogar com a ânima e uma mulher com o ânimos, os homens e as mulheres precisam também aprender a dialogar um com o outro. Deveria ser óbvio que o relacionamento com um membro do sexo oposto é de grande valor para resolver o problema da ânima e do ânimos, e, inversamente, que um bom relacionamento com nossa ânima e ânimos é de grande valor para resolver nossas dificuldades de relacionamento humano. Assim como um diálogo com a ânima ou o ânimos nos ajudará a distinguir o que faz parte do ego e o que corresponde às figuras inconscientes, também um diálogo com o homem ou a mulher em nossa vida há de nos auxiliar a compreender e a apreciar nossas diferenças e a verdadeira personalidade de cada um dos dois. Somente através do diálogo, dois seres humanos podem começar a ver sua realidade própria e a da outra pessoa. Tal diálogo, que consiste em afirmar, de uma maneira ou de outra, os próprios sentimentos e pensamentos e depois em ouvir cuidadosamente o que o outro está dizendo, fica muitíssimo facilitado quando a ânima e o ânimos estão fora de cena. Quando esses parceiros invisíveis se intrometem na esfera do relacionamento, então maus humores, afetos, opiniões e julgamentos passarão a nublar a atmosfera,
levando a distorções, recriminações e aos tipos de brigas entre a ânima e o ânimos, que já tivemos oportunidade de descrever. Assim, quando um homem deseja promover uma aproximação com o seu lado feminino, ele também precisa compreender a personalidade da mulher importante em sua vida, e uma mulher, inversamente, precisa compreender seu homem e os pensamentos e sentimentos dele. Os homens e as mulheres pensam e sentem diversamente. Seus processos mentais não são semelhantes, e um relacionamento entre os dois sexos requer que compreendamos as diferenças que nos separam. Quando conseguirmos chegar a isso, surgem resultados salutares, um dos quais é a ampliação da consciência. Quando um homem compreende algo a respeito de uma mulher, sua consciência masculina se expande e sua personalidade se enriquece. Essa ampliação e abertura de consciência dominam os aspectos negativos da ânima e do ânimos, e coloca esses parceiros interiores em seu lugar psicologicamente correto, lugar que Jung repetidas vezes nos diz estar dentro e não fora de nós. Isso nos lembra outra das definições que Jung dá da ânima e do ânimos. Eles personificam o inconsciente coletivo e, portanto, seu verdadeiro objetivo psicológico reside no fato de ser uma função do relacionamento entre o ego e o inconsciente coletivo, de construir uma ponte, por assim dizer, entre o mundo da consciência e o mundo das imagens interiores. Essa é a definição mais comum da ânima e do ânimos apresentada por Jung. Ele nos oferece num dos seus primeiros estudos, onde diz que a função do ânimos, e o mesmo se aplicaria à ânima, é a de facilitar as relações com o inconsciente. E no seu comentário sobre o livro antigo chinês O Segredo da Flor de Ouro, ele afirma: defini a ânima no homem como uma personificação do inconsciente em geral e tomei-o, portanto, como uma ponte para o inconsciente, isto é, como uma função do relacionamento com o inconsciente. O mesmo aparece em O Homem e Seus Símbolos, em que a colega e a discípula de Jung, Mary Louise von Franz, declara: a ânima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique do homem, os humores e sentimentos instáveis, e constitui o relacionamento com o inconsciente. Falando praticamente, isto significa que, se um homem olhar para o que se acha por trás de maus humores, de suas suscetibilidades, de suas fantasias e de suas emoções, esses eventos psíquicos espontâneos que constituem o pano de fundo de sua consciência e que a ânima coloca diante dele, tal homem conseguirá chegar ao que está acontecendo com sua personalidade inconsciente. É como se a ânima ficasse contaminada por tudo o que existe dentro de um homem que deseja tomar consciência de si. Consequentemente, quando um homem pode considerar a ânima como uma figura interior, ele chega a essas imagens arquetípicas que formam a base de sua personalidade. Isso é difícil de o homem moderno entender, porque não levamos a sério a realidade do mundo interior. De fato, a maioria das pessoas não tem a mínima ideia de que existe um mundo interior, já que não somos inclinados a conhecer nem a buscar o mundo interior. As figuras altamente personificadas da ânima e do ânimos nos aparecem como se estivessem do lado de fora, complicando os relacionamentos e criando ilusões da maneira projetada já discutida, e iniciam as disfunções de criar maus humores e de gerar opiniões. Uma condição má se desenvolve quando alguma parte de um organismo falha no desempenho de seu papel específico, assumindo um papel que não lhe compete. Por exemplo, o intelecto torna-se mau quando, ao invés de servir a pessoa inteira, desempenhando sua função particular de discernimento, usurpa a totalidade da personalidade, dominando-a e excluindo outros aspectos da psique. Assim,
A ânima e o ânimos também ficam envolvidos pelo mal quando não estão ocupando o seu lugar correto. Jung escreveu: o motivo desta perversão é, nitidamente, a falha em reconhecer adequadamente o mundo interior que se mantém anonimamente oposto ao mundo exterior e que faz exigências sérias em favor de nossa capacidade de adaptação. Perceber a realidade da ânima e do ânimos, portanto, requer um considerável esforço consciente que leva Jung a referir-se ao encontro com a ânima ou com o ânimos como sendo a obra-prima da individuação. Em primeiro lugar, precisamos superar a tendência de pensar em nós como se fôssemos exclusivamente masculinos ou femininos. Para muitas pessoas, esta ideia em si representa uma revolução no pensamento. Em seguida, porém, devemos ir mais longe e compreender que nossa vida consciente repousa no vasto mar de um mundo interior, a respeito do qual conhecemos muito pouco. Precisamos compreender que esse mundo interior é tão real e objetivo para a estabilidade de nossa consciência quanto o mundo exterior e a realidade física, porque essa dimensão do inconsciente existiria quer nós existíssemos ou não, exatamente como o mundo exterior existe independentemente de um indivíduo humano existir ou não. É esse mundo interior objetivamente real que Jung chama de inconsciente coletivo. Ele teria sido chamado de mundo espiritual pelos primeiros cristãos, ou personificado com um mundo mitológico de seres espirituais pelos índios americanos. É também com esse mundo que a ânima e o ânimos podem relacionar-nos quando, depois de terem sido projetados no mundo exterior, retornam ao nosso mundo interior. Quando a ânima funciona em seu lugar correto, ela ajuda a ampliar e alargar a consciência do homem e a enriquecer a sua personalidade, infundindo nele, através de sonhos, fantasias e ideias inspiradas, a percepção de um mundo interior de imagens psíquicas e de emoções vitalizantes. A consciência de um homem tende a ser demasiadamente focalizada e concentrada. Ela facilmente se torna rígida e limitada e, sem o contato com o inconsciente, fica seca e estéril. Jung escreveu: se os produtos da ânima, sonhos, fantasias, visões, sintomas, ideias, eventuais, etc., forem assimilados, digeridos e integrados, haverá um efeito benéfico sobre o crescimento e o desenvolvimento da psique. A consciência masculina tem sido comparada ao sol e a feminina à lua. Ao meio-dia, vê-se tudo com seus contornos nítidos e uma coisa se diferencia claramente de outra. Mas ninguém consegue ficar muito tempo sob esse sol quente e brilhante. Sem o frio, a umidade, a escuridão, a vista e a paisagem em breve se tornam insuportáveis. A terra seca e não pode produzir vida. É assim que fica a vida do homem sem a influência fertilizante do feminino sobre ele. Sem o relacionamento com o seu mundo interior, um homem pode focalizar as coisas, mas falta-lhe imaginação. Ele pode perseguir metas, mas vai faltar-lhe emoção. É capaz de lutar pelo poder, porém incapaz de ser criativo, porque não consegue produzir nova vida fora de si mesmo. Somente a profícua união do princípio Yin com o princípio Yang podem estimular sua energia e impedir sua consciência de se tornar estéril e sua força masculina de minguar. Assim, a ânima serve de mediadora e de instrumento para alertar um homem a respeito de suas qualidades psicológicas destituídas de valor. Por essa razão, em várias ocasiões, Jung também definiu a ânima como o arquétipo de vida e, certa vez, disse que ela é um incentivo para a intensificação da vida. Ela é como a alma para um homem. É esse ingrediente imperceptível, mas vital, o único capaz de fazer a vida digna de ser vivida e de dar ao homem a certeza de que existe algo que merece ser conquistado e pelo qual se deve lutar. É a ânima que dá ao homem coração,
capacitando-o a ser forte de coração e corajoso em face dos sofrimentos e das aflições da vida. Como o arquétipo da vida, a ânima contém o elemento do significado. Não quer dizer que ela tenha as respostas. Pelo contrário, ela encarna dentro de si mesma o segredo da vida e ajuda o homem a descobri-lo, levando-o ao conhecimento de sua própria alma. Algo estranhamente significativo se acha preso a ela. Jung escreveu: um conhecimento secreto ou uma sabedoria oculta, que contrasta de modo muito curioso com sua natureza irracional e anã. E, acrescentou ele, quando um homem chega a enfrentar a ânima, ele começa a compreender que, por trás de sua cruel brincadeira com o destino humano, existe algo semelhante a um propósito oculto, que parece refletir um conhecimento superior das leis da vida. E quanto mais esse sentido é reconhecido, tanto mais a ânima perde seu caráter impetuoso e compulsivo. Como personificação da vida, a ânima personifica para o homem a vida que existe por trás da consciência e que não pode ser completamente integrada a ela, mas da qual emerge a consciência. E é sempre o elemento a priori presente no mau humor, nas reações, nos impulsos do homem e em tudo o mais que é espontâneo na vida psíquica. Até a próxima parte deste capítulo, meus irmãos e irmãs. Não esqueçam de curtir e comentarem se assim gostaram. Namastê.